Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellita, um podcast que fala de carreira, mundo corporativo, transição, enfim, desafios que a vida nos traz. Hoje a gente vai falar de uma transição de carreira. Ela é linda, maravilhosa, tá chiquérrima, vocês vão ver, que sai do mundo do direito para o mundo infantil. É uma mega história emocionante que eu também acompanhei e nada melhor do que a gente ouvir da pessoa que viveu essa carreira. E aí mais uma história, principalmente para as mulheres e mamães aí nesse mundo de trabalho, de escolas, enfim. Com vocês, Fernanda Abade. Seja muito bem-vinda ao Pod Wellita. Obrigada, Marcinha, obrigada. Obrigada, muito feliz, mulher. Olha, esse mundo, hein? Esse mundo do mundo corporativo para a vida, para o Pod Wellita. Fê, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui, por acreditar no projeto. Eu sempre costumo humanizar meus convidados, né? E para você contar de onde você veio, família, história, quem é a Fernanda, né? Antes da gente falar da sua carreira profissional, quem que é o ser humano que está aqui na minha frente, né? Que eu acho que isso é muito importante. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Isso é um sonho muito antigo e receber esse convite, eu me sinto muito privilegiada. Bom, sou Fernanda, filha de Maria do Carmo e de Sinésio. Fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solo, mas conheço a história do meu pai, respeito muito. Sou irmã de muitos, tenho 2 irmãs por parte de mãe, 5 irmãos por parte de pai, muitos sobrinhos. É mó galera, e fora que ela é mãe de todos os sobrinhos, ela ali, ó. Sou mãe de todos eles. Alguns são mais próximos de idade, da minha idade, né, mas continuo sendo mãe, tia, amiga, parceira. Você é raspa de tacho, né, Fê? Eu sou. Minha mãe... Você é menopausa? Um pouquinho antes por isso ali. que eu não brinco com coisa séria. Tô no meu momento celibato. Pois é. Minha mãe fala que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela levou um choque. Eu imagino. Porque ela imaginou que nada mais fosse acontecer. E aí eu brinco que eu falo, mãe, a felicidade da sua vida chegou aos seus 39 anos. Sua mãe tinha 39 anos. Caramba. Ela teve minhas irmãs ali com 20, eu acho que 22 mais ou menos. Aí teve essa diferença toda. E aí eu vim, né? E eu falo que eu sou a alegria da casa. Nossa, eu falo isso pra minha mãe. Dia 14 de abril nasceu a pessoa mais linda da sua vida, Dona Lourdes. Sou eu. E eu sou suspeita. Modesta, né? Sou suspeita pra falar de 14 de abril, né, Marcinha? Nossa, é mesmo. Porque Dona Isabela, minha filha. Caramba, é verdade, né? Você vê que a gente tá na 4ª temporada, a gente tá gravando a 4ª temporada. E num episódio teve o Alex Gil, que é do Grupo Polegar, ele veio aqui, gravou, depois quem não viu, vá lá e veja. E ele é do dia 2 de agosto. Matheus é 2 de agosto. E a Isa é 14/4. As coincidências, Nossa, né, da vida. Cara, eu tava fazendo exame periódico no dia que você me mandou a mensagem e falou, tô indo pro hospital. Mas enfim, bora. Bora lá. Então eu sou essa pessoa família, sempre fui muito família, sempre fui a pessoa, uma das, né? Porque a minha família é muito animada, então está no sangue, Que né? bom. Eu sou animada, sou aquela pessoa que gosta de fazer tudo. E na área da profissão, minha família toda é da área da saúde. Não toda, mas a maioria é da área da saúde, né? E aí eu cresci convivendo com as pessoas da saúde e falei, não, isso não é pra mim, vou para o direito. Eu tô indo pra saúde, você tá saindo da saúde. Exatamente. Mas fui pro direito, né? Me formei, trabalhei muitos Por que anos. você foi pro direito? Eu fiquei entre psicologia e direito. Jura? Na verdade, o meu sonho mesmo, assim, meu sonho de Era criança, psico. não. Não, era artes cênicas. Então é nóis, filha. É duas amostradas. Duas exatamente. amostradas. Mas mamãe falou assim, filha, Só que não. Vamos Meu voltar pra pai. realidade, vamos lá fazer alguma coisa, Tem que pagar né? conta, tem Exatamente. boleto. E aí eu, né, nessa de estudar muito, achava que eu tinha perfil para ser advogada e fui fazer direito. E não me arrependo, amo a profissão. Sim. Mas eu falo que todo mundo deveria
ter a formação de direito, porque Eu também acho. é uma área é uma profissão que dá visão de mundo, né? Então, você se prepara para muitas coisas, né? E trabalhei muitos anos no mundo corporativo e por algumas vivências, comecei a perceber que eu tinha um lado de desenvolvimento humano que me gritava muito forte. Uhum. E aí eu decidi fazer psicanálise. Mais uma psicanalista. Decidi fazer psicanálise. Uhum. Onde eu comecei a me encontrar, assim, engraçado que trabalhei muitos anos com direito, em escritórios, em mercado financeiro, Uhum. sempre atuei também com direito de família, então a família tá sempre ali, né? Verdade, né, Fê? Ali, tá sempre ali. Até que comecei a fazer os meus atendimentos de psicanálise também, e cada vez fui me encontrando mais nesse mundão, né? Fui fazendo outros cursos, me aprimorando e sendo feliz. Uhum. Até que eu tive a virada de chave, que foi pós-maternidade. Mas né? você ainda é advogada. Sou advogada. Paga a OAB. A OAB, ela ainda está ativa. Se você continua. paga a OAB, exercendo ou não, você é advogada. Você tá entendendo, gente? Porque é sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. Aí você já casou, beleza, tal. Falou, vou ser mãe. Exatamente. Conheci meu esposo na faculdade, né? Foi? Foi. Tem episódio do Dr. Vladimir aqui também, tá na assistam. segunda temporada. Vai lá. Ele é bravo, mas ele é gente boa. Extremamente inteligente. Ele Admiro demais a competência, as habilidades, enfim. Conheci na faculdade. Cara, ele viu a loira. Ele falou, viu a loira. É essa. Foi até Paúba atrás da loira. É sério, não estou brincando. E de lá a gente nunca mais se largou, né? E aí estamos aí há quase 15 anos juntos. Você fez juntos. FMU, né? FMU. Me formei na FMU. O meu mestrado eu fiz na FMU. Adoro. Aquele prédio de Ele direito. tem o prédio do direito. Eu fiz lá também, o mestrado era lá. Professores super renomados. É uma faculdade muito boa, né? E fui muito feliz lá no Centrão de São Paulo, né? Liberdade, Praça da Sé. Ali, né? Tá tudo ali. O centro é encantador, O centro né? é encantador. E conheci meu esposo, né? De lá a gente não se desgrudou mais. Ele é advogado também, né? Tem um escritório Imagina dele. A treta, mano. Puta. Difícil. Um aquariano como escorpiana. Cara, nossa, porque a briga muita... é boa. Tipo assim, o poder de argumentação é forte, né? É forte. Gente do céu, Senhor da glória. Nossa família que nos aguente. Eu sei. Mas tudo bem, isso é só um pequeno detalhe. E ali decidimos, né, construir a nossa família, né? Então, casamos, já tem alguns anos. Depois de 4 anos e pouquinho de casado, veio a nossa primeira menina, Dona Bela, né? Eu brinco que ela também é Aparecida, né? Desde o começo, porque quis vir antes do tempo, né? Então, acho que todo esse processo, para até eu chegar para a infância, né? Tem muito a ver com a história inicial da Bela, né? Tá. E até aí, né, Fê, você não tinha nenhum vínculo com a área infantil, certo? O único vínculo que eu tinha com a área infantil eram os meus sobrinhos, né? Que eu criei todos. Ok, né? tá. Assim, minhas irmãs, como elas Mas são aquela muito mais visão velhas, que a gente tem de mãe, não, né? Não. Tá. Não. Eu falava assim, não quero ser mãe, não. Sou mãe dos meus sobrinhos, Eu lembro me conheceu nessa fase. Eu lembro do dia... Gente, é que a gente trabalhou junto, por isso que eu tô falando. Eu tava aqui no meu notebook, você ali, falei, não quero ser mãe, não. Eu falei, Foi essa reação mesmo. Foi, falei, deixa, primeiro que não tá no seu controle, vou deixar isso claro, gente. Eu sou prova viva disso, viu? E aí, beleza, o tempo passou, e é maravilhoso, nada como o tempo, né? E aí, tanto que quando você falou, eu falei, mas não falou que não queria ser mãe. Eu acho que essa foi a reação de todo mundo, porque como eu falava... Com certeza. Não, você tinha uma convicção, Fê. Você era muito convicta na frase, não quero ser mãe. Olha só, gente, vocês vão entender essa história. Aí, beleza, Belinha. De uma certa forma, eu já me sentia a mãe dos meus filhos. E você acha que você falou, quero nada? Não, isso dá é mó responsabilidade. Cuidei, criei, troquei fralda, limpei bundinha de neném, que eu amo, são
amo o pezinho de neném. Ah, é uma delícia, né? Aquele Gente do cheirinho céu. azedinho quando tá sujinho, que você abre assim, né? Gostoso. É uma delícia. Eu pegava do Matheus, que... Ai, gente, imagina eu falando isso do Matheus. E cheirava assim, ai, que delícia de mamãe. Até quando eles estão suadinhos, eles É estão muito deliciosos. bom, cara. É uma coisa É só quem assim, vive é só que quem sabe, vive. né? É só quem vive. E eu sempre fui aquela tia que fazia tudo com eles. Então, assim, minhas irmãs trabalhavam, eu sempre ficava... E era muita correria, né? Porque como minha mãe e minhas irmãs sempre trabalharam em hospital, então trabalhava plantão, de né? plantão, então 2 hospitais, né? Então, tem os meus primos também, né? Que as minhas tias também são de hospital, então a família sempre se ajudou muito nesse sentido. Uhum. Né? E eu sempre fui a tia que... Tia e prima, né? Que sempre cuidei dos meus e levava pra tudo que você possa imaginar. Eles queriam, eu tava lá. Ó, final de semana a gente vai pra tal lugar. Então eu viajei com eles, levei pra shopping, pra parques, tudo que você possa imaginar, eu fiz com eles, mano. Tá. Então eu era aquela tia que... Presente, né? Aí eu conheci meu esposo. Quando eu conheci meu esposo, eu tava ali eu tava no final dos 21 anos, maioridade, né? Vou dominar o mundo. Vou dominar o mundo, eu era essa Eu pessoa. sei. Até que veio o Vladimir pra colocar um pouco de ordem, né? Porque Aham. eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, ele Não, sempre... não mudou muito, mas tudo bem. Ah. Mas o bom é que ele compreende, Ele né? veio Que à ele sua razão, É, né, Fê? exatamente. Mas ele é mais caseiro, então ele me centra muito. Ah, Né? tá. Então, porque eu vou, né? E ele volta, vem. Não é assim que a vida É funciona. verdade. Só que coincidências da vida, né? Ou destino, não sei. Uhum. Ele também é um filho caçula. E ele também sempre teve essa conexão com os sobrinhos deles, que viraram os meus também, Sim. e vice-versa, né? É muito doido isso, assim, porque quando ele conheceu os meus sobrinhos e eu conheci os deles, as irmãs, as nossas irmãs, têm mais ou menos as mesmas faixa etária de idade, né? Tá. Então, os deles eram, a maior parte era pequenininho e os meus também. Uhum. Então, a gente fazia muita coisa, tanto com os Que meus, legal. do meu lado, quanto os deles do lado dele. Então, nós sempre fomos aquele casal de tios de fazer tudo com eles, né? Que gostoso. E era a experiência que eu tinha com a infância, né? Era a infância. experiência que eu tinha com a infância e por conta disso falava, não, já sou mãe de muitos, assim, brincadeiras à parte, né? Aham. Gostava de ser tia, sempre gostei de ser tia. Falava, não quero ter filho, não. Quero viver a vida, né? Viajar. Quero viajar, enfim, quero trabalhar. Até que, pós meus 30 anos, virou a chavinha assim, ó. Falei, Sério, Fê? nossa. Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Interessante. Uma virada de chave. São os óvulos, E né? foi muito engraçado, porque o Vladimir, ele sempre quis ser pai. E ele Desde que nunca falou? Sempre. Ah, tá. Então tá. Porque tem homem que não fala, né? Sempre falou. Sempre Tá. falou. Meu sonho é ser pai. Eu falava assim, você tem certeza? Porque eu não vou ser mãe. E ele olhava pra mim, dava risada e falava, tá bom. Eu conheço nos óvulos amados. Eu conheço o milagre do óvulo. Só que ele sempre respeitou, ele Isso nunca é muito forçou. legal. Nunca forçou. Então, quando a gente decidiu casar, eu falava, você tem certeza? Porque eu não vou ser mãe. Eu tinha muita convicção. Você sabe, né, mano? Porque eu falava com muita Como uma convicção. boa advogada. É isso aí. Ele falava, tudo bem. Aí, quando virou essa chavinha, eu fui conversar com ele. E aí, ele tava naquela fase de, ai, acho que agora eu não quero ser pai. Putz, meu, sempre tem isso. Nossa, cara, é muito Sempre tem. louco isso. Mas tudo bem, como ele sempre me respeitou também, respeitei ele, até que a gente chegou no momento de falar, e aí, vamos? Ah, então se Deus mandar, é porque Melhor teremos que fase, ser. trabalhar pela sociedade. Ai, que fase boa, né? Vamos trabalhar pela sociedade. Ai, Marcinha, você é uma figura. É sensacional. É. E aí veio Dona Isabela, Ai, né? maravilhosa. Minha menina linda, amada. E foi muito doida a gestação dela. Porque, assim, quando eu engravidei, assim, voltar só um passo antes. As minhas irmãs, eu sempre tive muito contato com os meus sobrinhos pelas minhas irmãs, porque
eu não convivi com a família do meu pai. Eu vim conhecer meu pai depois que ele... Eu vim conhecer a família do meu pai depois que ele faleceu, né? Tá. Então, amo meus irmãos, tenho boa relação, os Ai, meus que legal. sobrinhos. Quando a gente tem os momentos, a gente se... confraterniza, são bons momentos. Mas eu não tive muito contato que nem eu tive com das minhas irmãs. E... Calma, que Tá. volta. É que você falou que você ia voltar um passo antes, porque você ia falar da gestação da Bela. Aí você falou, não, eu preciso contar verdade. Lembrei. E aí, o que aconteceu? As minhas irmãs sempre me deram sobrinhos homens. E eu sempre tive o sonho de ter uma sobrinha mulher. Uma filha. Uma filha. menina. Tá. Não, uma sobrinha. Ah, sobrinha. Então, tá. quando minhas irmãs engravidavam, aí veio primeiro o Pedro. Aí tudo bem, o Pedro ainda era mais criança, assim, a gente tem diferença de idade de 7 anos e tal. Aí tudo bem. Aí minha irmã do meio engravidou. Aí veio o Tarek. Legal. Aí depois eu falava assim, agora eu quero uma menina. Aí veio o Youssef. Amei do mesmo jeito. Aí minha irmã do meio teve o terceiro. Quando ela contou que tava grávida, eu falei assim pra ela, eu já sei que é menino, vocês só sabem me dar menino. Esse saco é tudo de macho. Exatamente. E aí, quando ela fez o ultrassom e descobriu que era menina, ela me ligou, né? Eu tava trabalhando. Ela falou, onde você tá? Eu falei, tô em tal lugar. Ela falou, tô passando aí pra te pegar, que era perto, né? Onde ela tinha ido fazer o ultrassom, passou lá. Quando eu entro no carro, tá lá o exame, né? Aí ela, dá uma olhadinha nisso daí. E eu, naquela época, dá uma olhadinha nisso daqui. Menina, Marcinha. Eu quase fiz minha irmã bater o carro, porque eu pulava tanto nela, assim, tipo, uma menina chegou. E aí veio minha sobrinha Yasmin, né? Que tá namorando? Que a gente tá monitorando ela isso aí, via satélite. Estamos nessa fase. Exato. E aí, assim, né? Mimei, né? Lógico. Assim, tudo. Apesar de eu não ser boa com penteados, A né? gente tenta, A né? gente tenta. Mas, assim, foi minha Sua boneca, né? Exatamente. E depois veio Gabrielzinho, né? E aí fechou o time dos sobrinhos ali pelas minhas irmãs. E aí tive essa convivência com todos eles. Mas teve esse ponto da Yasmin, né? Tipo, E beleza, quando eu engravidei da Isabela, eu jurava que era menino. Eu jurava. Tá. Só que eu tinha... Era um sentimento muito doido, porque eu falava assim... Eu jurava que era menino... Mas você sabia que era menina. Era igual com o Matheus. Eu falava que era menina, mas eu sabia que era menino. É muito doido, né? É muito doido. Muito Enfim. doido. E aí fiz o chá revelação, né? Tipo, a pessoa empolgada, a festa, que eu adoro montar festa. É outro talento verdade. que eu tenho. Adoro montar festas. Meu Deus. Deixo todo mundo doido, tá? Eu sou aquela pessoa que eu deixo... Eu brinco que eu chamo a minha rede de apoio. Exato. Né? Deixo todo Se mundo adaptem. doido. Eles só se olham assim, né? Porque começa, aí eu vejo que as coisas não tá saindo do meu jeito. Aí, enfim, eles se olham, assim, eu já sei quando tá todo mundo estressado comigo. Eu tô lá, pilhadona, assim, né? Mas a festa sai do jeito que eu quero. Né? E fiz o chá revelação, veio Isabela, né? E aí, eu falava assim... Foi um sentimento tão doido, porque eu falava assim, nossa, mas era pra ser menino, né? E aí eu falava... Só que quando passou uns dias assim, me veio essa lembrança da Yasmin. E eu falei, gente, obviamente era pra ser menina. Sim. Porque eu sempre pedi uma Você menina. desejou, né? Mas eu ficava com aquela. Tem um menino. E eu falava pro Vladimir, eu falava, a gente tem que ter um menino. E ele olhava pra mim e falava brincando. assim. Eu falava. Porque eu sabia que o menino ia vir. Apesar da gente não querer um segundo filho, porque a gente sempre falou que seria um. E eu brincava, né? Eu falava assim, se for pra ser 2, que venha gêmeos. Caramba. E ele queria morrer, né? Porque ele falava assim, você não sabe o que Você não tem você nem tá onde enfiar dentro falando. dessa casa. 50 metros quadrados, minha filha. Ele falava, você é doida. Só tem um quarto. Aí, tudo bem, né? Quando eu descobri que era um só, eu falei, tudo bem, então fica pra próxima vida, né? Os gêmeos, né? Mas poderia ter, porque minha avó teve. E meu, que legal, vocês têm genes aí. Meu tio gêmeos teve gêmeos, então tinha ali essa chance, né? Mas cortou as bolas já, Vladimir? Já. Ai, que bom, já. Glória a Deus. Paramos, então tá, então não tem risco. E aí, Má, veio toda essa descoberta
da maternidade, né? Eu trabalhando, né, com o mundo corporativo, tendo... Mais de 8 horas. Tive muitas vivências ali naquele momento com a Isabela, porque, como eu comentei, ela veio prematura, né? E foi uma prematuridade que, assim, ao longo da gestação foi tudo bem, então foi do nada, foi um susto que aconteceu. Passei por umas situações médicas não muito legais, internei. E Dona Isabela veio quando? 14 de abril. Little. É bem ariana, né? É bem ariana. Bem porque delícia. assim, eu tenho uma tia cariana. Vixe, Maria. Né? Amo minha tia. Amo de paixão. Mas ô gêniozinho, né, Dona Márcia? Sim, senhora, graças a Deus. É. Nasci pra isso. E aí, quando eu associei 14 de abril, era pra ela ser de touro, mas ela veio de Áries, eu falei, eu já sei o que eu vou viver na minha vida. Já sabe. Entendeu? Eu já tinha certeza. É bastante emoção. E aí ela veio, e aí foi todo um processo ali, porque até eu aceitar a prematuridade, não pelo fato da prematuridade em si, mas pelo que eu passei na questão médica. Muito trauma, né, Fê? Foi porque teve erro médico no meu caso, né? Então foi um trauma, isso foi muito difícil de aceitar. Sim. Né? Foi um processo aí de muito tempo, assim, para conseguir aceitar. Enfim. Isabela nasceu, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma nova família, né? E a gente começa a enfrentar todos os desafios. Cada mês tem seu desafio e aí chega no mês que tem o desafio de e agora? Tenho que voltar a trabalhar. Onde eu vou deixar meu filho? Bati as escolas da região, mas eu fui assim... Se eu não fui em 100%, porque, mas assim, cheguei a entrar em contato com 99% das escolas da região e fui, sei lá, em 80%, 90% daquelas que eu achava que poderia ser um local para ela ficar. Não queria, eu queria que ela ficasse com babá. Tá. E aí, assim, como eu não nasci na Zona Norte, eu sou da Zona Sul, as pessoas que eu conhecia da Zona Norte, ninguém conhecia ninguém pra indicar. Entendi. E aí foi passando os meses e o Vladimir falava assim, amor, vamos pensar no plano B? E eu chorava, eu quero que ela fique em casa. Ele, tudo bem, mas vamos só olhar, porque se chegar a data e a gente não tiver olhado... E aí me joguei nessa, né, e fui olhar tudo, aí... E consegui chegar numa escola que eu fui visitar 4 vezes. 4 vezes. Eu fui primeiro sozinha. Aí eu fui com o Vladimir. Aí eu fui com a minha mãe. E não satisfeita, eu fui com a minha sogra. Eita. Então eu falo assim, eu precisava me sentir segura. Né? Eu precisava me sentir segura para conseguir confiar lá aos cuidados de outras pessoas. E aí foi um ano muito desafiador, né? Porque... amo as pessoas que eu conheci na escola, são pessoas maravilhosas, mas passamos por algumas questões institucionais mesmo desse espaço. E neste ano, né, assim, como a Isabela veio prematura, ela teve muitas questões de saúde, eu não pude olhar para a minha saúde, né? Sim. E eu e o Vladimir já estava decidido que a gente não ia ter um segundo filho, né? Eis que... O mini Vladimir apareceu na nossa vida. Gente, ele é uma delícia. Uma delícia. Delícia cremosa. Ele é delícia cremosa. Ele é. Eu lembro o dia que você me contou. Eu tava em pânico. Eu lembro desse dia. Isso foi... Porque quando eu comecei a desconfiar... E foi muito doido. Porque um dia antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu estava na casa de umas amigas minhas, que eu sou muito... amo os pais dela, e assim... Próximas, sempre fui né? muito... sempre fui tratada como filha, assim mesmo, né? E a gente tava falando disso, e eu falava, não, a gente não quer mais, a gente decidido, assim, convicto que não queria mais. Você viu com as suas convicções. Não, todas assim, ó. Eu falo, tudo que a gente tem que passar nessa vida, a gente vai passar. A gente pode ter convicção que for. Exato. É isso aí. E aí... chegamos, né, isso foi num domingo, chegamos na segunda-feira, eu comecei a desconfiar que poderia, eu não tinha sintoma nenhum, né, mas não descia, né, não descia. Tá, eu falei, gente, mas coisa estranha, mas eu não tinha sintoma nenhum. Aí eu falei, deve ser coisa, sei lá, ou eu contei errado, sei lá. Vou fazer um teste só para desencargo de consciência. Pois bem, fiz o teste, falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Por quê?
apesar de eu ter escutado muitas pessoas falando assim, você podia ter prevenido. Sim, Você sim. engravidou porque você quis. Aham. Foi um ano tão doido, o primeiro ano da Isabela, porque eu tive que olhar para muitas questões dela que eu não consegui olhar para as minhas questões. Sim, E sim. pelo problema de saúde que eu tive, eu não podia tomar anticoncepcional, não podia colocar DIU, não podia nada. Eu precisava descobrir se esses métodos não impactariam a minha saúde futuramente. E quando eu cheguei no momento de olhar para mim, que foi quando eu estabilizei Isabela, Aí, já não dá mais Torzão, tempo. é nóis. Exatamente. Na fita. Exatamente. E aí foi muito doido, porque eu tinha chegado com a Isabela, né, da escola. Eu sentei no sofá, eu não conseguia me mexer quando eu descobri. Eu olhava pra ela e falava, meu Deus, Tadinho. o que que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou contar isso pro Vladimir? E aí liguei pra ele e falei assim, você tá chegando? Ele, eu vou demorar um pouquinho. Eu falei, não, chega logo, chega logo. Aí ele, mas o que aconteceu? Eu falei, não, só tô com saudade, chega logo. E aí quando ele chegou, né, apesar de eu estar em choque, eu falei assim, eu preciso preparar alguma coisinha, né? Coloquei num saquinho, numa caixinha, o teste lá. Falei assim, olha o que a Isabela ganhou. Aí ele, a Isabela ganhou presente no meio da semana. Eu falei, ganhou. Aí ele pegou e falou assim, de quem? A única pergunta que eu nunca imaginei que ele fosse fazer naquele momento, né? Aí eu falei, da tia da escola. Tipo assim, ele, nossa, da tia da escola, eu é. Quando ele abriu, que ele olhou, juro pra você, ele quase infartou. Ele foi indo pra trás assim, ele, não é possível. Ele sentou no chão, ele começou a passar mal. Eu olhava pra cara dele, eu não sabia se eu acudia ele, se eu chorava ou se eu ficava. Eu não tinha reação. Eu só falava assim: não infarta, não. Não infarta, não, que você tem 2 filhos pra criar agora. E aí passou aqueles primeiros segundos e ele virou e falou assim: amor, eu tô muito feliz. Foi assim, foi muito doido, porque ao mesmo tempo que ele quase morreu, ele já virou. E eu só sabia chorar. E ele falava assim: mas por que você tá chorando? Eu falava: olha o pensamento de mãe. Agora que eu voltei a dormir um pouco. É verdade. Essas coisas passam. Agora que a Isabela não amamenta mais, que eu acabei de parar a amamentação, que ela largou, né? Ela sempre foi muito decidida nas eu coisas. sei. Então, eu vou passar por tudo isso de novo. Só que no fundo, não era isso. Era o medo, da prematuridade. Total, com certeza. Né? E até entender isso, né? Assim, até... E aí foi 1 mês. Ainda bem que eu já tinha chegado na minha psicóloga, que eu amo de paixão, e que eu já estava olhando pra isso e já estava, né? E quando eu cheguei pra contar pra ela, ela fez assim, oi? Porque nem eu, né? Oi, exatamente. Mas a leveza que ela trouxe, né? Que é a que você trouxe, né? Pra mim também. E que as pessoas começaram a trazer. Então foi 1 mês, assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E de repente... Só que foi... Ali eu tinha certeza que era meu menino. Eu não tinha dúvida. E todo mundo falava. Todo mundo falava, não, vai ser menina. E aí nessa, foi muito engraçado, porque ficou muito dividido. Isso, assim, tipo, de achar... mais pessoas achavam que era menina. E eu falava, gente, é meu menino, não é menina, é meu menino. Que legal. E aí o Vladimir falava, mas ele queria menino, mas ele falava, mas seria tão legal se ela tivesse minha irmã também, né? E ficava aquela, né? Enfim, quando a gente foi fazer o ultrassom, eu fiz o chá revelação pra família, né? Também. Só que eu já sabia. Porque quando o médico falou assim, você quer saber? Você quer fazer o chá? Eu falei, doutor, é meu menino. Eu sei que é meu menino, não adianta, não vai ser revelação pra mim. E ele falou, oi? Como você sabe, né? E realmente era Heitorzinho que tava vindo. Né? E aí começamos o processo, né, da gestação dele, enfim, tudo mais. E passando por essas situações que eu comentei das escolas, né? E aí, com 7 meses de gestação, eu decidi que eu queria futuramente abrir uma escola. Decidi que eu queria. E aí, isso é importante destacar, né, Fê? Porque eu acho que onde começou esse desejo. E por que começou, né? Que eu acho que isso é importante. Isso é... Eu até anotei aqui. Esse desejo começou porque eu sabia que eu ia precisar mudar a Isabela de lugar e sabia que eu ia precisar colocar o Heitor em algum lugar também. E aí eu voltei para aquele ponto de ir olhar de novo os espaços. E quando eu olhava os espaços, eu sentia tudo muito comercial. Isso me matava, porque eu cresci numa escola familiar.
Eu cresci numa escola que minha Todo mãe mundo se trabalhava conhecia. demais. Minha mãe trabalhava muito. Só que eu era aquela aluna que eu amava chegar muito cedo na escola e ir embora no fim do dia, assim, sabe? Então, porque eu sentia que era a extensão do meu lar, Uhum. sabe? Então, em momentos que minha mãe às vezes tinha folga e conseguia me pegar mais cedo, ele falava, não, mãe, mas eu não quero ir pra casa, eu quero ficar na escola, porque eu amava aquele universo, aquele lugar, né? Então, eu sentia falta disso. Quando eu entrava nas escolas, eu não sentia isso. Amor de família. Eu não sentia. E isso me incomodava muito. E essa escolinha que ela passou nesse primeiro momento foi o lugar que eu senti. Então, tá. quando aconteceu tudo que aconteceu nesse espaço, eu falei, e agora? Eu não vou achar algo semelhante, né? Não vou achar algo parecido. E foi onde o desejo começou a vir, né? Tá. E foi num primeiro momento, quando eu cheguei em casa e falei assim pro Vladimir, vou abrir uma escola. Ele olhou e falou, oi? Você vai o quê? Porque assim, nunca, né, tinha tido essa conversa ou essa intenção. Eu falei, eu vou abrir uma escola. Não sei quando, não sei onde, mas eu sei como eu quero. E em algum momento ela vai acontecer, né? E aí, foi todo um processo de eu começar a estudar, né? Eu já vinha olhando para isso, nessa questão do que eu quero enquanto carreira, né? Pós-maternidade, porque a maternidade muda muito a mulher, né? E eu Com acho que esse é um certeza. ponto chave nisso. Você, depois que você se torna mãe, depois que aquela criaturinha, você olha a primeira vez para aquela criaturinha, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mesmo que você tenha passado pelo processo da gestação, quando você tem esse contato, quando você escuta o primeiro, "Nhê", acabou. Você se transforma, né? Então, isso foi muito forte para mim, né? De eu começar a pensar minha carreira, trabalhava muito, né? Não tinha respiro. Então, assim, quando eu voltei a trabalhar, eu via minha filha praticamente na hora Para de dormir. dormir. Exatamente. E eu falava, gente, não quero isso a longo prazo, não quero isso a longo prazo. Então, acho que foi isso, sabe? Foi isso, A tua dor a de minha não poder dor. conviver, estar perto da sua filha e ela não estar num ambiente gostoso de criança, né? E sim, ela estava Exatamente. num lugar que só prestava serviço. Exatamente. Não, essa escola, eu Que você sentia que tinha, ok. é, Mas ela fechou, não foi? fechou. É. Foi aí que E aí, começou, né? foi quando eu tive a certeza que a escola ia fechar, foi onde começou esse processo de procurar outros espaços e não encontrar. Encontrou. Porque é muito difícil você encontrar. Não tô, eu, vai muito do que você acredita, né? Mas do jeito que eu queria, Não estava não aderente. estava aderente. E aí comecei a olhar para isso e desenhar. Então eu fechava meu olho e eu imaginava o que eu queria. E desde sempre, até o dia que eu sonhei com uma casa. Olha só. E eu sonhei com uma casa exatamente do jeito que é hoje, sabe? Eu sonhei e eu acordei, eu falei, eu já sei onde vai ser, eu já sei como vai ser, né? Porque foi através de um sonho e nesse sonho eu via muitas Nossa, crianças. isso é muito revelador, né? Muito, muito revelador. Aí, Fê, você teve o primeiro projeto, que foi uma casa de brincar, que é um conceito, né? É um conceito. Aí, beleza. Aí, fechou, né? Não deu continuidade, aí você falou, não, vou pro berçário. Isso. Foi uma evolução, na Tá, verdade, né? foi evolução. Foi tá. uma evolução. Comecei ali como uma casa de brincar, né? Mas sabendo que o meu foco era virar escola. Você já tinha a intenção, Eu tinha tá. intenção. Eu tinha intenção. Só pra entender, né, Fê? A casa de brincar, porque não é um termo muito conhecido no Brasil, né? Ele Não. é um ambiente onde os pais deixam as crianças. Dá Tem uma alguns estruturada aí, conceitos, tá? né? Tem alguns conceitos. Hoje tem muitas casas de brincar em São Paulo e no Brasil como um todo. Então, eles têm a proposta de você poder deixar a criança por hora, poder deixar a criança por pacotes, por período, É contraturno. ou contraturno escolar, Ah, tá bom. né? Porque tem casas de brincar que funcionam de final de semana, então tem? tem. Ah, que interessante. Então, depende do propósito da casa, né? Tá. No meu caso, sempre foi a criança ficar comigo, né? Pelo período
da semana, Tá. né? E também ter algumas atividades ali de final de semana. Uhum. Mas logo eu percebi que o caminho é que eu precisava evoluir isso, Tá. né? E aí foi onde começou o desafio, né? Como que eu faço essa evolução? E aí foi onde eu fiz uma alteração de nome, de tudo, né? Reestruturou, né? Reestruturei e encontrei o caminho e foi onde nasceu a Naturé, Tá. né? Hoje eu sou muito realizada com o berçário, né? Meus filhos estão lá. E o que eu acredito, né, nessa primeiríssima e primeira infância, né? Que a gente fala desse primeiro setênio da criança, Isso, né? O primeiro setênio é quando a gente vai formar o ser, E né? é muito importante. Se não o mais importante. Eu acho que é o mais. Ao meu ver. Você forma toda a personalidade, as características, né? De como essa criança vai ser, né? E hoje o que eu vejo, eu entrei em muitas escolas para crianças pequenas tendo telas. É isso que eu ia te falar, Fê. Como é que você lida? Porque assim, vamos, duas coisas. Qual que é o grande... Ok, nasceu da sua necessidade, da sua dor enquanto mãe, onde deixar meu filho, qualidade, aconchego, carinho, amor. Aí você falou, beleza, não tem, eu vou criar o meu. Né? Não tem meu carrinho, eu vou montar meu Lego aqui. Aí você criou o berçário Naturé e você, como que você poderia falar que seria o grande diferencial? O grande Hoje. diferencial? Criança sendo criança. Criança legal. com contato com a natureza. Pé na terra, pé na areia. Se sujar. Esse eu acho que é o meu maior diferencial. A casa, ela tem árvores, ela tem terra, ela tem grama, né? ela tem bichinhos, os macaquinhos vêm visitar, o esquilo, os pássaros, jacu. A gente de vez em quando vê o jacu, ele aparece no telhado, aí ele começa a cantar. Você escuta canto de passarinho o dia inteiro. É tipo como se a gente fosse remeter ao interior, né? Aquela coisa de acolhimento Exatamente. mesmo, né? O respeito à individualidade de cada criança, porque isso é muito importante, né? Em que pese ser uma empresa, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com um indivíduo, né? E esse indivíduo tem as suas necessidades. Então, nós olhamos muito para isso, muito para cada detalhe dessa criança, né? E sem comparar uma outra, porque ela vai desenvolver no ritmo Pode dela. deixar que a sociedade vai fazer isso. Exatamente. Não é? Exatamente, né? E um ponto que me pega muito é essa questão da tecnologia. Então. Porque eu acho que tem momento certo para isso. Tem a idade certa, né? Neurônio para uma criança, gente, eu já teve outras convidados que a gente falou sobre isso. E aí, de novo, vou falar, parece ser a poda neural da criança acontece aos 2 anos. A primeira poda neural. Se você coloca uma criança para tela, ela está no momento de poda neural. Ela vai deixar de desenvolver várias coisas. Tem a questão da psicomotricidade, tem a questão da fala, tem a questão da socialização. Tem várias coisas nesse período, né, Fê? Você tá ali todo dia, né? Sim. Porque o que é legal é que a criança, ela sai de um jeito, no outro dia volta a outra, não é? E o que eu acho mais legal, encantador, né? São os pais se encantando com isso também. Fantástico, né? Porque o pai, ele... Quando a gente toma a decisão de colocar essa criança num espaço que seja, a gente tem muitos receios. É lógico. E quando a criança ela começa a ter contato com outras crianças que é da mesma idade, ela começa a observar. Então, o desenvolvimento, de uma certa forma, ele é mais rápido, né? Por quê? Porque a criança imita. É isso que eu ia falar, da imitação, né? Começa a modelar todo mundo. Então, se a criança ela tá o tempo inteiro num ambiente que só tem adultos... ela vai ser um mini adulto, Ela né? vai ser um mini adulto. Não vai nem se dar. Agora, volta nessa questão de tela, Fê. Sim. Porque isso é importante. Isso é importante, né? Então, assim, nós trabalhamos toda a parte, os estímulos necessários para os bebês e para as crianças se desenvolverem
num ambiente com a natureza. Eu Tá. acho que esse é meu maior diferencial. Tá. É o que eu acredito, é o meu propósito, é a criança ser criança. Uhum. Ela brincar, ela aprender através do brincar. Isso E as é pessoas. legal. Aí tem um ponto muito importante pra gente falar. Às vezes as pessoas esquecem que o brincar é muito rico. Nossa, eu aprendi isso esse semestre na faculdade. Inclusive, né, Marcinha, seu livro, Profissão Brincar. Eu tenho profissão brincar, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não vou vendendo meu jabazão, né? Ai, tem o livro, Profissão Brincar. Eu tenho que trazer ele para mostrar todo episódio, entendeu? E porque o Profissão Brincar é exatamente isso, né? Cada coisa no seu momento, na sua hora, né? Exatamente. Porque esse mundo das crianças terem que ser adultos mirins no sentido de completar as frustrações dos pais. Tem muito isso, né, Fê? Muito, muito. A expectativa que você coloca sobre a criança, né? muito A criança terrível. precisa engatinhar em tal Isso. tempo. A criança precisa andar com tanto tempo. Gente, não. A criança não precisa. Ela tá se descobrindo e Vai passa tão acontecer. rápido. Vai. Obviamente, tem situações Não, que mas aí você é diferente. precisa de uma De uma psiconeuroavaliação. Exatamente, de uma avaliação de fisioterapeuta, né, de uma Isso. avaliação de fono, mas tudo no tempo certo, sem querer pular etapas, né? Uhum. E nós estamos vivendo numa sociedade tão doida, tão louca, o tempo ele tá passando tão rápido que a gente esquece que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto e a gente quer tudo pra ontem. Mas assim, por que pra ontem? Eu me questiono muito sobre isso. Por que pra ontem? Né? Falando de Isabela e Heitor. Isabela foi falar, ela já tinha mais de 2 anos. E tá tudo bem. Heitor começou a falar com 1 ano e Nossa, o Heitor, Sei, e ele, cara, ele é praticamente um jornalista, né? falar tudo. Coisa mais linda. No dia que a gente foi lá no negócio que ele tava comendo, ele virou pro Matheus e falou: "Você quer?" Aí eu olhei e falei: "Oxi, tem o quê? Um adolescente aqui do meu lado?" Porque ele é totalmente diferente, assim, né? Tipo, ele é espontâneo. Ele parece muito com o seu jeito, né? Ele é muito espontâneo e vai ser advogado também, Ai, meu Deus, provavelmente. será? Não sei, mas ele é bem espontâneo, né? Tem o quê? Sim. Quanto que ele tá? 1 ano e... 1 ano e 9. Nossa, 1 ano e cara. 9. E ele falou muito rápido. E isso me assustou. Porque eu Ah, tinha tido imagina, a sua experiência experiência. e eu nunca cobrei. Ele tudo não bem. foi prematuro. Não. E eu escutava. Isso é muito. Não, isso é porque uma a parte. prematuridade tem essa questão, Nossa, que você tem que tem. considerar, né? Tem essa questão. Faz todo sentido da Bela. Principalmente quando você engravida antes de 2 anos de uma gestação para outra, né? Aumenta muito o risco, né? Você não tendo uma prematuridade aumenta muito o risco. Você tendo, a chance sobe para tipo 70%. É um percentual bem alto, né? Mas, Má, era muito interessante, porque assim, muitas pessoas falavam, vai ser prematuro. Nossa, obrigada, boa tarde, viu, gente? É. Valeu. Era o meu maior medo. Ah. Porque, assim, só mãe de UTI NEL sabe o que é você ter um lógico. filho na UTI, né? Então, era o meu maior medo que ele fosse prematuro. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma vozinha tão profunda que falava, ele vai nascer com 40 semanas, dia 5 de fevereiro. Caramba. Eu não sei, É intuição. é intuição, exatamente. Eu acredito, né? ponto. Quem não acredita, problema seu. E aí, as pessoas, eu comecei, quando eu comecei a estar mais fortalecida dessa parte mental mesmo, né? Tipo, de aguentar o que os outros têm expectativa em relação a você e tudo mais. As pessoas falavam assim, nossa, porque eu fiquei enorme do Heitor. Porque a segunda gestação, a Isabela, né? Além de... ela veio prematura, então eu não cheguei nos finalmente do barrigãozão, né? Tive uma barriga considerável, mas não foi aquele barrigãozão. E o Heitor, não, eu assim, com 5 meses já parecia que eu tava com 9. Foi. O corpo mudou, mudou. A anca da pelve tá diferente. Exatamente. Tem tudo isso, Todo né? mundo falava, meus pezinhos, pão de queijo, né? Tipo, inchou muito. Então, assim, todo mundo falava, você não vai chegar até o final, vai nascer antes. E a data limite era 5 de fevereiro. E assim, o pessoal falando que Natal ele ia nascer. Nossa, obrigada. Nossa. Pois é. Tive um susto, porque exatamente com 34 semanas, que foi quando a Isabela nasceu, eu fui parar no hospital no dia de Natal.
Que legal, muito bom. Mas tudo bem, não foi nada, foi só um mal-estar. Superamos isso. Depois disso, eu falei assim: ele não vai vir antes. Uhum. E senhor Heitor não queria vir mesmo, porque assim, 5 de fevereiro, E é nóis. 40 semanas. 40 semanas. Então eu falo, a gente não pode se basear. Obviamente, a gente tem que estar preparado, né? Porque Tudo pode acontecer. tudo pode acontecer, mas você não tem que se fixar nisso. Você tem que entender que cada gestação é uma gestação, que cada criança é uma criança, que respeitar o ritmo da gestação é importante, o ritmo da criança é importante, o ritmo do casal é importante. Tem isso também, Né? né? Quando nasce um filho, a estrutura familiar muda, porque a necessidade da criança ela vem acima de tudo e a gente precisa olhar para isso também, porque senão o casal se perde. E Né? como? É o que eu mais vejo, a casal se separando depois que tem filho. Tem Porque uma... muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. E tem uma amiga que ela fala assim: hoje eu entendo porque os casais se separam. Não é por falta de amor, é por logística. Na primeira vez que ela falou isso, eu. E aí, né, e ela sempre falava isso. Hoje eu entendo. E hoje faz muito sentido pra mim. Porque, assim, realmente, você chega muitas vezes num nível de cansaço tão grande que se você. E Você tem que você e seu escolher, você parceiro, tem que fazer exatamente. escolhas. Eu preciso dormir ou fazer amor? Vamos dormir. Só me abraça e dorme comigo, pelo amor de Deus. Um dia a gente consegue. É mais ou menos isso. E se o casal não for muito Tem que se parceiro. amar muito. Muito. Mas é além do amor. É além do amor. É além do amor. Dedicação, tem um monte de coisa aí. Eu falei isso pro Matheus essa semana, porque ele, né, juventude e tal, né? Quando você começa alguém, é aquele hype da paixão, aquela coisa. Não vou falar porque eu sou desbocada. Eu falei várias coisas pro meu filho. Você agora é menininha. E aí tem a paixão, vou usar paixão, porque eu falei outra coisa pra ele. Aí depois você. Beleza, aí você namora e tal, aí depois cai, né? Aquela coisa louca e tal, e depois vira amor. Aí namoro, amor. Aí você casa, já muda. Aí você fala, vamos ter um filho. É que nem joguinho, se a etapa antes não tiver muito bem consolidada, quando você tiver o filho, é ali que o seu casamento vai entrar em validação. É isso E mesmo. tem um monte de gente que separa mesmo e começa os conflitos, porque aí tem família dando uma opinião, tem a rotina, tem o dia a dia, enfim, né? E é o que eu falo, o casal tem que se blindar. O casal pode escutar o verdade, que for. Você tem que Você tem que filtrar. estar muito alinhado, Tem que né? estar muito alinhado. E quando desalinhar, Volta pontar. no GPS. É, isso exatamente. aí. Ó, preciso do meu tempo, vamos recalcular a Porque rota. faz parte. Né? Exato. Mas sem dar ouvidos para pessoas externas. Seja essas pessoas amigos, família. Você tem que sempre. Eu penso muito dessa maneira e eu acho que é isso que faz o meu casamento ser muito bom. Nós somos muito parceiros um do outro. Isso é Mas nós verdade. sabemos os limites um do outro. Né? Então a gente tenta sempre recalcular a rota. Né? Quando a gente vê que tá demais, tá muito desalinhado, né? Eu acho que esse é o termo. Fê, e o que os pais, quando chega lá no berçário naturé, quando ele chega lá, o que vai encontrar? Porque também tá todo mundo aí, tudo com, querendo toda essa loucura. Imagina assim, tenho lá um filho pequeno, quero pôr ele no berçário. O que ele vai encontrar? O que ele vai encontrar? Primeiro de tudo, amor. Porque a minha equipe, amor, acolhimento, é treinada para acolher. E eu não tenho pessoas na equipe que não acreditam no propósito. Legal. Quando eu vejo que isso começa a acontecer, e é muito interessante, porque quando eu vejo que isso começa a acontecer... Desconecta. E é natural, assim, sabe? Muitas vezes até a pessoa mesma, ela percebe, né? E ela vai. Porque não está conectado. Não tem que permanecer quando não está conectado. Então, acho que o primeiro de tudo é isso. É o amor, é o acolhimento. Eu prezo muito por isso. Eu converso muito com a minha equipe, que todo mundo... Que o nosso... o principal de lá são as nossas crianças. Então, a gente tem que sempre olhar o bem-estar das nossas crianças. E se estivermos num dia difícil, porque esses dias existem também, como é que a gente pode fazer ele ser o mais leve possível diante do que se apresenta? Né? Então, a gente tem muito essas trocas, né? Para que tudo seja leve. Mas eu falo, Má, que o principal é o pai sentir que a criança está bem. Sim.
E eu dou muita risada, porque assim, eu acho que as crianças sentem isso, né? E eu brinco que elas são as minhas. Seu termômetro, né? Não, eu nem preciso me preocupar. Ah, Porque pelo que a forma como a criança reage, a forma como ela fica, e a forma, muitas vezes, que ela não quer ir embora isso na primeira visita, mostra para os pais que é um ambiente seguro, né? Então, acho que legal. esse é o principal ponto. Além disso, tem a questão da natureza, que eu acredito muito. Tá. Porque a natureza, ela é autorreguladora, né? Uhum, Então, total. Quando ela tá brava, quando. Ok, é isso aí. é a mesma coisa. A criança, quando ela se conecta com a natureza, ela se torna uma criança mais legal. tranquila, né? Então, a gente tem muito hábito de, se estamos com uma turminha, essa turminha, ela tá muito agitada naquele dia. Você percebe que tudo que, a proposta que você coloca para fazer não Não flui. tá afim. Gente, natureza, vamos colocar o pé na areia, vamos colocar o pé na grama. Vamos aterrar, Sabe? Vamos aterrar. literalmente. Exatamente. E às vezes é uma criança. É. A gente sai com aquela criança para que aquela criança possa se autorregular, né? Porque são seres humaninhos, igual, Urra, né? como? Só que a gente espera que a criança seja feliz o tempo inteiro, É verdade. né? E elas elas estão no momento de desenvolver as emoções, né? Até ali os 5, 6 anos, né? Começa ali elas começam a ter percepção do que é sentimento ali por volta de uns 2. E esse processo vai até 5, 6 anos, né? Então, cada etapa você tem que observar. Tem a fase da birra, né? Adolescência, né? Que fala, né? Da adolescência, tem a fase que a criança ela começa a testar os limites, então ela sabe que aquilo tá errado, mas ela vai eu fazer tenho essa fase porque... até hoje, Fê, aos 50. Será que eu vou ter que ir pro Netoré? Mas é isso que eu falo, mano, nós temos isso. Então, como a gente quer de uma criança algo que nós ainda exato. apresentamos, e eu falo que é quando a gente tem que olhar pra nossa criança, né? Exatamente, é isso aí. Nós temos que olhar pra nossa criança. E muitas vezes a gente esquece de acolher a nossa criança. O tempo todo, né, Fê? Porque a gente tem que se adaptar à vida, essa coisa louca que é o mundo, né? Exatamente. E a nossa criança fica lá, tadinha, em estado fetal, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, o berçário ele é de que idade a que idade? Por enquanto, porque vai ser mais, vai ser muito legal. Eu acho que quando as pessoas forem assistir, já vai estar nesse momento, né? Então, hoje nós estamos atendendo até 4 anos, mas estamos expandindo para atender até 5 anos e 11 meses, né? Toda a educação infantil. Ah, que legal! Porque é o que eu acredito, né? Você formando bem o ser humano nessa etapa, ele vai para a próxima etapa, né, Fê? pronto. Né? Pronto para aprender a escrever. Não que ele não vá ter o convívio, né? Mas pular etapas, a gente não pode. A gente não pode permitir. E muitas escolas pulam em vários sentidos, né? No desfraude coletivo. Né? E assim, quando você olha o que isso gera no ser humano ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Então, assim, uma pessoa, às vezes, com 70 anos, ela tem um problema de prisão de ventre por conta de um desfraude isso, né, feito de forma errada, né? Entre outras consequências que pode acontecer, né? Enfim, então... A gente tenta respeitar muito o ritmo da criança. Outra coisa, temos o programa bilíngue, né? Então, que legal! Através de projetos, porque nós trabalhamos com as abordagens Pickler e Reggio Emília, que fala muito da autonomia da criança, do brincar livre, que é respeitar, né? A gente apresenta a proposta, a intencionalidade, né? A gente monta sessões, apresenta a intencionalidade daquela proposta, só que a gente permite que a criança investigue, que ela explore, que ela perceba quais são os limites dela, o que aquilo pode fazer, como ela pode chegar no resultado, entre aspas, no resultado final, que pode ser vários. Né? Infinitas possibilidades. Exatamente. Né? E se você respeita isso, a criatividade da criança, ela é fluida, né? É fluida. É fluida. Legal. Quando você começa a olhar os estudos, crianças que tiveram uma infância respeitada, né? Não utilizando ali o método do começo, meio e fim, né? Mas permitindo
pasteurização da sociedade, né? Exatamente. A criança, ela vai te entregar, ela vai virar um adulto que ela não vai ter dificuldade, porque a criatividade dela é fluida, né? Nossa, Ela vai ser... o que ela quiser fazer, ela vai conseguir fazer. que legal. É não interromper os processos. Muito legal. Ô Fê, todo mundo que vem aqui tem que responder 2 perguntas. Meu No Deus. Pódio Wellita, prova, entendeu? Agora eu vou pro método Meu cartesiano. Primeira, o Vamos lá. que é uma carreira consciente pra você? Pra mim, que É. vinha assim, que foi... Isso. E Calma posso que tem a falar? segunda pergunta. Tá bom, mas posso falar? Ah, As pessoas, né, eu tô lá apresentando berçário, eu sou muito empolgada, assim, porque eu amo o que eu Aham. faço hoje, né? Então, as pessoas viram pra mim e falam assim, você é pedagoga? é isso que eu ia falar. Aí eu falo, não, Advogada. eu sou advogada e psicanalista. E aí, observar a reação das pessoas é muito engraçado. Hã? É. Como assim, advogada? E aí eu conto, né, porque... Essa é a sua palestra que eu vou te... Né? A gente vai montar. A gente vai montar. Exato. Mas, então, falando disso, carreira consciente. Gente, hoje eu olho pra mim e falo, estou trabalhando com a infância. Nunca pensei que eu fosse trabalhar com a infância dessa maneira. Uhum. Tendo um berçário, tendo uma escola. Nunca Exato. pensei. Nunca foi assim, quero ter uma escola, quero ter um berçário. Eu construí isso. E eu construir isso através de me conhecer. Para eu ter uma carreira consciente, eu precisei passar por processos e saber o que faz a Fernanda feliz. Então, o que me faz feliz? Uhum. Me faz feliz trabalhar com propósito. Eu Que tenho legal. propósito. Então, meu berçário não é só mais um berçário. Eu Uhum. tenho a missão, o propósito da Naturé, né? Que é acessar essas famílias, é permitir que essas crianças elas tenham uma infância que a gente brinca, né? Raiz, de pé na terra, pé no chão, abraçar a árvore e através disso a infância acontecer. E carreira consciente é você ser feliz no que você faz, independente do desafio, porque eu não gosto da palavra problema. É o desafio verdade. que você passe na vida, porque não é fácil. Você chegar nesse ponto não é fácil. Só que para você ter uma carreira consciente, você tem que respeitar os seus processos. Aí eu vou para a segunda pergunta. Vamos Que lá. eu já sei também, geralmente eu já sei. Na sua carreira que você passou, que eu conheço uma boa parte dela, né? Você mudaria algo? É meio redundante essa Nossa, pergunta, mudaria né? tudo. Sério, Tudo. Fê? Tudo. Até engasgou. Se... Essa risada foi de nervoso. Não. Não foi, não foi. Eu brinco, né? Ah, Eu acho que todo mundo fala isso na vida, mas é real. tá. Eu gostaria de ter a consciência que eu tenho hoje Olha só. com os meus 17 e 18 anos. Porque eu teria me tacado em tudo que eu tinha vontade naquela época. Eu teria feito tudo diferente. Eu não teria tido medo. Porque o medo paralisa a gente. É um saco, né? Medo paralisa a gente, né? Então, assim, eu fui muito feliz. Eu tive boas oportunidades na minha carreira. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu tenho pessoas que são inspirações, né? Você sabe disso, né, Marcinha? Ah, obrigada. Olha, eu já tô inspirando, gente. Já. Né? E uma vez eu escutei de um gestor Hum. a seguinte frase. Perguntaram para ele numa reunião de equipe, o que você... ele já estava num cargo de gestão, né? O que motivava ele a ser Ah, que interessante. a continuar, né? O que fazia ele ser feliz? E ele falou o seguinte, eu gosto de trabalhar, eu me inspiro no meu gestor. Eu sou feliz quando eu tenho um gestor que eu acredito no ideal daquele gestor. E porque isso me desenvolve, né? Então, eu acho que... Eu tô comentando essa frase para fazer esse fechamento, porque eu acho que quando você encontra a sua felicidade, independente de onde ela esteja, independente do momento, né? Você pode ter 20 anos, você pode ter 30, você pode ter 50. Eu tô fazendo 50 e tô fazendo psicologia. Você pode ter 70. Exato, né? Quando você é feliz, Concordo, Fê. tudo flui. Ai, que maravilha. Tudo flui. Pode... O mundo se apresenta. E aí você percebe que o medo
ele é bom, né? Porque senão nós seres humaninhos, né? Mas é que tudo tem um limite, Tudo né? tem um O medo limite. vai até aqui, daqui pra cá já... O medo veio, você olha pra ele, O que que eu faço com o que isso, que eu faço né? com isso? É. Mas aí você acalma, fala, tá tudo bem. Eu olhei você fica aí, e porque eu vou. Por isso que é bom ter terapia em dia, porque também tem todo esse processo da saúde mental, né, Fê? Que é Exatamente. super importante. Fê, finalizamos o nosso episódio, viu como foi rápido, não Ai, doeu, que tá? pena. Ficaria 3 horas aqui facilmente. Facilmente. Então agora é sua mensagem, essa câmera é sua. Ai, meu Deus. Aí você, mensagem, fala da Naturez, Instagram, contato, enfim. É sua, toda sua. Aproveita, faz lindo corte, maravilhoso, porque essa é a vida. Então, pessoal, sou a diretora e mantenedora do Berçário Naturé. Convido vocês a seguirem esse berçário, que tem um propósito maior, que é o amor, o acolhimento, o cuidado com a primeira infância. Sigam lá, Berçário Naturé. Instagram. É Berçário Naturé. Tá. O Instagram é Berçário Naturé. Sigam, curtam, comentem, deem sugestões. Visitem. Visitem, principalmente É, visitem. que eu Matriculem os seus bebês lá, É que isso vocês não aí. vão se arrepender. Fica na Zona Né? Norte, Fica né, na Zona Fê? Norte. Tá, Fica na Zona Norte, no bairro da Vila Albertina /Tremembé. tá. Então, a gente apresenta como Tremembé, que é mais conhecidinho. Perto ali do Canil da Polícia Militar. É um bairro que tem muita muito natureza, gostoso. é muito gostoso, é muito tranquilo. Então, venham conhecer a essência desse projeto, que tem um propósito muito grande. E que hoje eu digo que eu sou feliz na minha carreira, porque eu tenho a Naturé. Ai, que coisa mais linda, Tete. E com seus filhos perto de você. Que eu acho que isso É é o a sua, essencial, é o a sua maior essencial. dor, né? Poder acompanhar o crescimento Nossa, deles. é. Eu brinco que nem sempre eu estou com eles sim. no local, mas Mas o cheiro tá lá. não só o cheiro, como a voz, né? Então eu tô aqui respondendo o pai, eu tô escutando todos eles. E quando um chora, eu já sei o que tá acontecendo. E eu tô aqui olhando na câmera e eu falo, esse Eita. choro é choro de denguinho, esse choro é choro de Olha dor. só a pedagoga. Eita. A tia, a mãe. Ah, mas isso eu já virei Né? tia, porque até na faculdade ou nos colégios eu também viro tia. Ô, tia ou pro, né? No meu caso é mais pro. Ô, pro! Quando vem tia, E o você Heitor fala, "Ai, falando senhor." pro? Ai, coisa gostosa Gente, da vida. ele é demais. Ele fala, Ai, pro. Às vezes ele até me chama de pro, eu falo, não, filho, eu sou sua mãe mesmo. E aí eu brinco. O útero tá aqui, viu? O útero tá aqui. Isso eu acho sensacional. Ele é muito fofo. Ele às vezes me chama de pro, mas ele também me chama de mamãe. Aí toda a turminha dele, eu apareço, mamãe. Aí eu falo, meu Deus, como eu vou falar isso pras mães? É, né? Fê? Mas que bom. Nossa, Fê, você tá conseguindo realmente trazer o teu arquétipo lá de infância, né? De querer ficar na escola. De querer Você ficar na conseguiu trazer isso pra natureza. E eu sou muito realizada de poder ter os meus filhos comigo. Muito. Porque a minha mãe trabalhou muito. E eu, enquanto criança, eu sentia muito a falta da minha mãe. Eu chorava imagino. porque eu queria a minha mãe. Eu falava pra minha mãe, mãe, a senhora trabalha muito. Só que minha mãe, ela me levava pro trabalho. Sim, Ela foi tão abençoada que ela teve chefes que permitiam, que respeitaram isso, né? Então, ao mesmo tempo que ela trabalhava muito, eu não tenho trauma disso. Olha que Porque legal. as coisas que ela inventava pra me fazer participar Uhum. são as coisas que eu mais amo da minha infância. Era o dia que ela ligava e falava assim, ela estava saindo de um plantão e indo para uma metalúrgica, que ela trabalhava na metalúrgica, e ela falava assim, filha, toma banho, fica prontinha que hoje você vai com a mamãe. E eu ia. Gente, era tão encantador pegar o ônibus com a minha mãe e olhando Nossa. tudo, parar no shopping, Morumbi, Uhum. comer o McDonald's, chegar na metalúrgica, que minha irmã também trabalhou lá, e voltar com a minha irmã. Que delícia. Muitas vezes, ou às vezes dormir com a minha mãe. Privilégios. É. Né? E Fê, você tá Privilégios. falando isso, meu pai foi motorista de ônibus, né? Trabalhou com transporte, foi motorista de ônibus da CMTC, antiga CMTC de São Paulo. Quem for de São Paulo vai saber. E às vezes ele ia para casa com o ônibus da CMTC.
Cara, e uma das coisas que eu tive sonho na minha vida era dirigir, eu sei que é por causa do meu pai. E aí ele parava aquele ônibus, que a proporção quando você é pequena já é grande, imagina. E aí eu pegava, sentava e ficava mexendo no volante. Eu tenho essa memória afetiva, o cheiro do freio. Do ônibus, sabe? Quando ele. Porque hoje, gente, o ônibus é uma delícia, mas coitado do meu pai que zoou a coluna dele, que era ferro praticamente, mas eu lembro do freio, sabe? Assim, então é muito legal. É muito interessante, né? Fê. Só para finalizar, eu vejo que o meu propósito está sendo alcançado quando eu recebo uma mãezinha que está extremamente insegura, que ela vai fazer a adaptação, morrendo de medo, que muitas vezes elas saem chorando, assim, eu chorei porque a criança entra chorando, e aí muitas vezes eu fico ali conversando com ela, enrolando ela para ela não ir, para ela perceber que a criança vai parar de chorar, porque isso é uma dor, você sair, né, ao mesmo tempo que eu tô acolhendo ali aquela dor, mas eu também quero que ela saia bem, que ela saia segura, que a criança vai parar de chorar. E a criança para de chorar, e aí de repente essas mãezinhas vão buscar e a criança não quer ir com a mãe. E aí eu recebo relatos assim, eu sinto o quanto a minha filha é amada, eu sinto o quanto minha filha tá evoluindo. Então a cada frase que eu recebo desses pais, dessas mães, meu coração se preenche de amor, sabendo que o meu propósito está sendo alcançado, que eu estou conseguindo levá-lo adiante, sabe? Então, é a certeza do que eu quero para minha vida, é a certeza da carreira consciente, é a certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, né? E que eu estou hoje tendo o privilégio de fazer perto dos meus filhos. E é privilégio mesmo. Viu? E aí, eu trato as crianças que chegam até mim como os meus filhos. É verdade. Porque esse é a essência, né? É que as crianças sintam o lar. Porque é uma casa. É como se fosse uma casa de vó. Uma extensão do lar daquela criança, né? Então, é isso. A Naturela, ela nasceu da dor de uma mãe, né? Sabendo que muitas mães têm essa dor, então como eu posso acolher? É uma mãe acolhendo, é uma mãe cuidando desses que chegam para mim. Então eu falo que são os meus filhos também, de coração. Total, tia Fernanda. Papai e mamãe, tirem as telas dos seus filhos. Isso é um veneno para uma criança, para o adolescente também. Nossos adolescentes estão ficando doentes. Eles precisam de amor, de carinho. E precisa sentir o cheiro da família, sabe? Nós precisamos disso. Finalizamos, Fê. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, 4ª temporada do Pod Wellita. Quem diria, Márcia Wellita, 4ª temporada. Espero que tenham gostado. Foi muito emocionante ver, porque muita coisa eu acompanhei, né? A limpeza da casa, gente, olha, porque a gente não falou 1/3, né, Fê? Muitas coisas. Mas, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tenham sempre uma carreira consciente. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo.